Porquê as locomotivas? Porquê os comboios? Neste pouca terra, pouca terra, pouca terra que é a vida, eles inocularam uma parte de fantasia e aventura que a nossa geração ainda herdou. Primeiros passos na vertiginosa era da máquina, os comboios estiveram na nossa infância. Ocuparam os nossos devaneios de adultos. Do Correio do Porto ao Expresso de Xangai, do Rápido da Beira ao Transsiberiano. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe sur toutes ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Tu es loin, Jeanne. De Blaise Cendrars ao Jorge Simenon do homem que via passar os comboios. Os comboios, por exemplo. Ele já não era uma criança e não era o prestígio da máquina que o atraía agora. Se preferia os comboios noturnos, era para adivinhar neles algo de estranho, de quase vicioso. Tinha a impressão de que as pessoas que partem assim, partem para sempre. Principalmente quando na terceira classe via amontoarem-se famílias pobres, com trouxas. Pouca terra, pouca terra, pouca terra. Maravilha da técnica, o monstro fumegante, segundo os paladinos do positivismo ou os tradicionalistas de antes quebrar que torcer, a locomotiva tornou-se um símbolo da transformação da vida anunciada pela Revolução Industrial. Surgiu a energia que haveria de mudar a face da Terra, o vapor. As tentativas para o adotar à tração sobre carris remontam à segunda metade do século XVIII, com as experiências de Robinson, em 1759, e Argenot, em 1769. O problema técnico mais difícil foi o da aderência das rodas aos carris. Em 1804, Trevithick ensaiou no país de Gales mecanismos muito melhorados, mas não conseguiu encontrar a desejada solução. Só em 1812, Matthew Murray, com a locomotiva com rodas de cremalheira, desenhadas por Blenkinsop, conseguiu fazer andar o monstro fumegante. A locomotiva de 8 rodas concebida por Hadley um ano depois constituiu um novo avanço. Muitas experiências se seguiram, começando a admitir-se como futuro para a nova máquina o transporte de passageiros e mercadorias. Os espíritos retrógrados começaram então a lançar o seu anátema. Invenção diabólica, a locomotiva teve numerosos, acérrimos adversários, conheceu ferozes inimigos. Quando, em 1828, a Inglaterra viu com espanto a máquina Rocket do engenheiro George Stephenson rebocar o primeiro comboio entre Darlington e Stockton, a campanha a favor da tração animal desencadeava-se com renovada energia, sob o tema "A mal aposta é mais segura". E também não faltaram as tentativas para adotar a ideia dos carris à energia tradicional, a dos cavalos. Durante um longo período, a aristocracia conservava-se fiel à calèche, enquanto a burguesia nascente apostava no comboio. O comboio viria a triunfar e, pouco a pouco, haveria de construir o seu lugar na epopeia dos tempos modernos. Testemunhas incomparáveis dos seus tempos, eles próprios pioneiros de uma arte que viria a revolucionar a comunicação entre os homens, os irmãos Lumière estavam atentos aos prodígios do novo meio de transporte. Na sala do Boulevard des Capucines, inquietavam o espectador atento com a ameaçadora novidade da fumegante locomotiva.
Antes de ser um sonho de crianças, que nem todas poderiam transformar em realidade, o comboio foi um sonho dos homens. Fascinado pela vertigem da velocidade, 50 km por hora em 1828, o homem identificou o seu espírito inventivo com as virtudes potenciais da máquina a vapor sobre carris. Na Inglaterra, que vira nascer a primeira locomotiva, as gentes maravilharam-se com a rapidez da viagem Liverpool-Manchester em 1832. Mas os entusiastas conservadores da tração animal não desistiam. Quando o progresso começou a ser transplantado para lugares mais distantes, a reação repetiu-se. Aqui em Portugal, onde o comboio se estreou em 1856, seria possível ler 20 anos depois, em citação de Camilo Castelo Branco, aquilo que se pensava da chegada do caminho de ferro ao Minho. Ouço dizer que a via férrea, sulcando o seio virginal desta província, afugentou com o estridor das suas asas os pardais, a mal aposta e a probidade. Consoante a latitude, assim as características do progresso e da reação. Na epopeia americana, a estrada de ferro foi um símbolo incomparável da conquista de um continente. No caminho de costa a costa, muitas centenas de homens tornaram realidade essa ligação. Mais do que uma vantagem imediata de ordem prática, era a concretização de uma ideia em marcha, a ideia da unidade americana, que haveria de custar ainda muitos outros esforços, muitas lágrimas e muito sangue. Mas o comboio esteve na primeira linha dessa conquista. Assim como o comboio assaltava os grandes espaços e os encurtava, também passou a ser objeto predileto dos assaltos. O mundo transformava-se da diligência ao comboio. Nenhum Jesse James deixou de inscrever no seu currículo o assalto ao comboio. A estrada de ferro era uma estrada de aventura. O crime não faltou a esse encontro. Aqui em Portugal começou oficialmente a falar-se de comboios em 1844, quando se fundou a Companhia de Obras Públicas, que se destinava ao desenvolvimento das comunicações. No ano seguinte celebrava-se o contrato para a construção de uma linha férrea que, partindo das margens do Tejo, deveria atingir a fronteira de Espanha. 11 anos depois, a 28 de outubro de 1856, inaugurava-se solenemente a via Lisboa-Carregado, 36 laboriosos quilómetros. A família real honrou a inauguração com a sua ilustre presença. No Jornal do Comércio do dia seguinte, podia ler-se: como estava anunciado, teve hoje lugar a cerimónia de bênção e inauguração do Caminho de Ferro do Leste. Sabemos que a viagem de ida foi ótima, chegando o trem em que iam Suas Majestades ao Carregado em 40 minutos. Na viagem de volta gastou 2 horas, porque houve uma demora de metade desse tempo em Sacavém, precedida de defeito das locomotivas. Já se vê, pois, que esta última viagem esteve longe de ser tão feliz como a de ida. Não há, portanto, bela sem senão. E, produto do engenho humano, não poderia pensar-se que a locomotiva seria infalível e perfeita. Resistente, sim. Ainda e agora sem defeito. Parece. De qualquer modo, a linha Lisboa-Carregado registava no ano seguinte ao da sua inauguração uma frequência média de 6.530 passageiros por semana. O caminho de ferro, após o seu início titubeante, começou a progredir velozmente. No reinado de Dom Luís, já se podia ir a Badajoz de comboio pela linha do leste e ao Porto a partir do dia 5 de novembro de 1877, data em que se inaugurou a ponte Dona Maria Pia, construída segundo o projeto do famoso engenheiro Eiffel, o da simbólica Torre Parisiense. Segundo o Diário de Notícias, a festa esteve à altura da obra, e ao rei Dom Luís e sua mulher Maria Pia eram esperados nas devesas pelas autoridades civis, militares, câmaras do Porto e Gaia, corpo consular e muitas outras pessoas. El Rei vestiu o uniforme de generalíssimo, a rainha toalete verde escura. Os príncipes trajavam de preto. No dia seguinte a cidade amanheceu embandeirada e os navios surtos no Douro, ornados de flâmulas e galhardetes. Na estação estavam os ministros de Inglaterra, Áustria, Alemanha e Itália, encarregados de negócios de França e Espanha. Várias músicas saudaram a partida do primeiro comboio e, chegando o comboio real à esplanada da Serra, dirigiram Suas Majestades e Altezas e a corte para o pavilhão hexagonal que lhes estava reservado.
El Rei vestia casaca, a rainha, com esplêndida toilette marrom com túnica bordada, levava na mão um lindo buquê. O bispo do Porto, acompanhado por 4 cônegos, foi benzer a ponte, percorrendo-a até ao centro do arco. Quando a ponte recebeu o nome de Maria Pia, salvaram a fortaleza da Serra do Pilar e a da Foz. Foi depois que a família real atravessou aquela ponte que os comboios de hoje atravessam tão devagarinho, com o maior respeito pelos fantasmas do passado. Pé ante pé, ou seja, roda ante roda. Que faz correr os comboios? Prosaicamente responderemos, a locomotiva. Não admira que seja a locomotiva um mundo. Um mundo de rodas, manivelas, engrenagens, apitos e muito fumo. Se foram os reis a inaugurar os caminhos de ferro, rei e absoluto da locomotiva que o reboca é o maquinista. O maquinista conhece melhor que ninguém a pressão da caldeira, a função de manivelas, bielas e êmbolos. O Sr. Francisco Vicente, reformado da CP, explica como era. Esta locomotiva funcionava da seguinte maneira. Depois de ter pressão suficiente para os comboios, ou seja, 14 kg de pressão, abria-se-lhe este aparelho, que é o que vai manobrar a válvula do regulador, que depois há de dar o vapor à distribuição para ir ao cilindro e obrigar a máquina a pôr-se em movimento. Uma máquina destas, assim, em média aproximada, quanto é que teve? Uma máquina destas teve três alturas em que queimou mais ou menos carvão. Quando vieram novas de Espanha, queimavam aproximadamente 4.500, 5.000 kg de carvão. Depois os tubulares pioraram, queimaram-se e aconteceu que as máquinas começaram a gastar muito carvão. 7, 8, 9 toneladas, chegou mesmo a atingir as 9 toneladas e mais. Isso para que espaço? E foi no período em que elas andaram em mau estado e que vinham, de uma certa forma, do fabrico espanhol, que não eram nada económicas. Mas isso para quanto tempo ou para que distância? Aproximadamente esse carvão era gasto em 330, 350 km. Era entre Lisboa e Porto. Quando saía o tender cheio de Lisboa, quando chegava ao Porto, metiam-se lá 9.000 kg de carvão. Esta locomotiva fazia, portanto, o percurso de Lisboa ao Porto? Esta locomotiva fazia, em especial, o correio do Norte, o correio noturno do Norte, e ainda os comboios, outros comboios, os comboios repeiros. Acontece até que, depois que a máquina entrou nas nossas oficinas cá em Portugal, nas oficinas da CP, melhorou consideravelmente. O consumo deixou de ser exagerado como era até ali. Deixou de ser, baixou talvez para mais de metade. Sr. Manuel Antunes, o senhor foi maquinista durante largos anos. Desde quando? Saí maquinista em 47, em 1 de janeiro de 47, até 59. Portanto, até 59. Portanto, passaram-lhe, digamos, pelas mãos vários tipos de locomotivas. Todas a série de locomotivas a vapor. Todas. Fui maquinista titular das máquinas de vapor, desde as mercadorias até os subexpressos. Quais eram os tipos de locomotiva mais conhecidos e mais utilizados? Nas mercadorias, tínhamos cá na CP, tínhamos máquinas 130, máquinas 600, série 180, 260, 0200, 0150. No sul tínhamos 1431, tínhamos 1700, tínhamos as máquinas 280, 290, máquinas 01200, 0200 e máquina 501, 551 a 560. Esses números, portanto, de ciclos... Eram séries, por séries. E qual era o tipo de série arranjado para classificar as locomotivas? É conforme o fabrico da máquina. As máquinas 551 a 560 são máquinas fabricadas na Alemanha. As máquinas 0201 a 0224 fabricadas na Alemanha. As máquinas 300
e um a 365 fabricados na França. Os 070 são suíços, 070 a 095, máquinas suíças. Durante a sua longa vida de trabalho como maquinista, que problemas maiores se levantavam? Os problemas maiores que levantámos foi no tempo da guerra, que andámos a queimar lenha. Queimávamos uma pequena percentagem de carvão e o resto era lenha. Por exemplo, de entroncamento à guarda, davam 14 canastas de carvão. Isso, portanto, e 500 quilos. E lenha queimava-se 16, 18, 20 toneladas de entroncamento à guarda. E depois na guarda tornava a reabastecer para voltar para o entroncamento. Quais foram os piores, digamos, acontecimentos ou os mais graves que lhe aconteceram durante a sua vida? Felizmente, na minha vida de maquinista, nunca tive nenhum descarrilhamento, nunca tive nenhum desastre ferroviário. Portanto, digamos que foi uma pessoa feliz. Fui muito feliz nesse sentido. Enquanto tive colegas que tiveram grandes descarrilamentos, choques, muitas ultrapassagens de sinais e até de estações, por vários motivos, não é? Ora, esta é uma máquina de características completamente diferentes da 832 que estivemos a ver. Enquanto a 832 é uma máquina de simples expansão, esta é uma máquina de dupla expansão, ou seja, as máquinas que lhe chamam máquinas Coponte. Tem 4 cilindros, 2 de vapor de alta pressão e 2 de baixa pressão. Tem ainda, acho que, uma característica diferente da outra, que é a condução de maquinista é do lado direito, enquanto na outra é do lado esquerdo, conforme falarmos. Também esta máquina foi adaptada para queimar fuel, all fuel, que o tender suporta, é aquecido esse óleo por meio do vapor da máquina e depois, por meio de um sistema de tubos, vem à caixa de fogo, ao maçarico, onde é queimado esse óleo. E ainda sobre características desta máquina, esta máquina é da série 351 a 65 e de fabricação francesa. Esta máquina, qual era normalmente a linha que fazia? Esta máquina era a linha entre Lisboa e Porto. Foi as máquinas que mais serviços fizeram nos comboios rápidos de Lisboa a Porto. Fizeram outros serviços de correios, mas quase sempre eram os rápidos, até que não vieram as máquinas 500 de fabricação alemã. Durante que década funcionou esta máquina? Esta máquina funcionou desde 1918, 20 até 1950. 50 aproximadamente, porque foi quando vieram as máquinas diesel, começaram a substituí-las aí na linha de Lisboa-Porto. O senhor alguma vez conduziu esta máquina? Eu fui maquinista muito tempo da máquina 363. A máquina 363 era a minha máquina distribuída, tive outra categoria de máquina, foi a máquina 086, e depois andei em substituições e daí vim para a máquina 363. A caminho do maravilhoso mundo novo, as locomotivas arrastam, agora aerodinâmicas, potentíssimas, fabulosos comboios às mais inquietantes velocidades. Os 200 km por hora tornaram-se banais. Daqui em diante, a base, os 2 carris, encetam uma possível retirada para o museu. 2 carris começam a ser demais. Sobre o monocarril, avançamos velozmente para o futuro. O reator, talvez, levar-nos-á num ápice aos mais distantes lugares. Entretanto, nostalgicamente, as velhas locomotivas testemunham uma história, a valiosíssima história do homem à procura do tempo perdido.